Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, em mais essa semana, para o nosso momento de reflexão bíblica, neste domingo pela manhã. Espero que você que está nos acompanhando esteja sendo edificado nesse momento, por esses momentos de reflexão. Amém? E como os irmãos bem sabem, nós estamos fazendo exposições na carta de Paulo a Tito, né? Pastoral de Paulo a Tito. Nós já falamos sobre a saudação de Paulo, que vai dos versos 1 ao verso 4. Falamos da instituição de Paulo a Tito sobre a organização da igreja e a eleição dos presbíteros, que vão do verso 5 até o verso 9. E também, na semana passada, meus irmãos, falamos sobre os falsos mestres, né? O porquê de Paulo estar instituindo presbíteros que sejam apegados à palavra, à fiel palavra do Senhor, como diz no verso 9. E nós falamos sobre esses falsos mestres, enganadores, pauradores frívolos, especialmente os da circuncisão. E Paulo diz que é preciso fazer calar esses homens. Paulo diz no verso 11, é preciso fazer calar. Paulo também diz no verso 13 que esses homens precisam ser refutados, né? Portanto, repreende-os severamente. E aqui, nesse momento, meus irmãos, nós concluímos, na semana passada, o capítulo 1. E hoje daremos início, com o nosso estudo, ao capítulo de número 2. Então, meus irmãos, se você está aí nos ouvindo nesse momento, nos assistindo aí na sua casa, abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Estaremos lendo, meus irmãos, este capítulo nesse momento. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Esse é o nosso texto de hoje, meus irmãos, no qual nós iremos nos ater nessa manhã. E por isso peço que você, agora nesse momento, ore comigo. Oremos ao Senhor para que Ele nos ilumine na exposição da sua palavra e na compreensão da mesma. Amém? Oremos ao Senhor nesse momento. Amado Deus e bondoso Pai, queremos pedir Tua graça, Senhor, nesse momento, para que o Senhor nos ajude. Nos ajude a expor a Tua palavra e nos ajude a compreendê-la, Senhor. Nos ajuda nesse momento, Pai. Abençoe os meus irmãos que estão agora em casa assistindo esse vídeo. Oh Deus, abençoe aos nossos irmãos que estão cultuando a Deus na igreja. Abençoe aqueles que ainda não puderam voltar, Senhor. Que o Senhor fortaleça a sua fé e os ajude. Oh Deus, é assim que nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Voltemos agora ao nosso texto. E, meus irmãos,
Nós já percebemos a caminhada de Paulo, né, conduzindo Tito. Primeiro, ele instrui a Tito a completar a organização da igreja. Devemos lembrar que a igreja está em processo de crescimento, a igreja está avançando, a igreja está se expandindo. E com o crescimento da igreja, é algo lógico que os problemas vão surgindo. Então, Paulo põe Tito para tratar desses problemas. Primeiro, ele fala sobre a instituição dos presbíteros, que deveriam ser os líderes dessas igrejas, lá na cidade de Creta, ao qual o Tito é enviado. E Paulo dá as diretrizes a Tito pelas quais esses presbíteros, esses bispos, devem exercer a sua vocação, como nós vimos, como homens sensatos, irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, homens de filhos também tementes a Deus. E agora, no capítulo 2, Paulo passa a instruir Tito acerca de conselhos e instruções para que Tito organize o povo, oriente o povo na condução da igreja. E ele aqui passa a nomear uma série de grupos aos quais ele quer que Tito se atenha. Então, a partir do verso 1 do capítulo 2, Paulo inicia esse segundo momento da sua orientação, agora se dirigindo à igreja, aos crentes dessa igreja. Primeiro, como nós já dissemos, ele orienta acerca dos líderes e agora acerca do povo, da igreja, dos crentes. O verso 1 diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Veja que a instrução de Paulo a Tito é que Tito desenvolva e realize os desenvolvimentos da igreja a partir dos preceitos bíblicos. Paulo não quer que Tito faça nada que não seja aquilo que provém das Escrituras, assim como ele orienta sobre os presbíteros lá no verso 9, homens apegados à palavra, fiel, que é segundo a doutrina. Aqui, Paulo encaminha e conduz o mesmo princípio a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, e Paulo orienta a Tito nisso. No verso 2, nós vemos que ele se dirige, em primeiro lugar, aos homens idosos. E a ideia aqui, de fato, não é o mesmo contexto lá dos presbíteros, que eram homens maduros e não necessariamente homens idosos, mas homens experimentados na fé. E aqui Paulo deixa bem claro que ele está se dirigindo aos homens idosos, aos homens mais experimentados e avançados de fé. Ele diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Paulo orienta Tito, como pastor interino dessa igreja, a orientar os homens mais velhos. Olha, Tito, reúne os grupos e você, a partir daí, vai orientá-los. E Tito passa a fazer isso a partir da instrução de Paulo, dizendo aos homens idosos que sejam temperantes. Homens que não se deixem levar pelas emoções irascíveis, mas homens que sejam temperantes, equilibrados. Paulo diz mais, esses homens, além de equilibrados, precisam ser respeitáveis. O homem mais velho precisa ter o respeito de toda a igreja. Os irmãos mais jovens devem olhar para os mais velhos com honra e respeito pela sua história, pela sua vida cristã. Esses homens, diz Paulo, devem ser respeitáveis. A igreja deve respeito a esses homens, que muitos deles caminharam no processo de desenvolvimento da igreja. Esses homens serão os próximos líderes. Alguns deles se encaixarão nos propósitos dos presbíteros. E eles devem agir com respeito. Devem ser irrepreensíveis, como disse Paulo no primeiro capítulo. Homens dos quais não deve haver nada que seja contra eles. Há respeito. Paulo diz mais, em terceiro lugar, que esses homens idosos, homens mais velhos,
precisam ser sensatos, né? Homens que tenham sensatez, um equilíbrio, né? Não só na sua vida cotidiana, não só no seu temperamento, mas homens que tenham ponderamento acerca de sabedoria, né? Esses homens precisam tomar decisões a partir de um conceito sensato, né? Eles não devem se deixar mover pelos sentimentos, eles não devem se deixar desrespeitar ou agir com atitudes que os levem ao desrespeito, e eles devem tomar decisões sensatas, com ações sensatas em sua vida. Eles devem ser sadios na fé. O homem mais velho é aquele que já experimentou grande parte da vida cristã. Ele deve ser aquele que desenvolveu a sua vida e agora colhe os frutos da saúde da fé. Ele agora é aquele que pode ensinar, é aquele que tem um equilíbrio na doutrina, é aquele que tem o conceito bem compreendido da Bíblia. Ele não se deixa levar pelos falsos mestres do capítulo 1, mas ele tem a sua fé sadia, né? Lembre-se que Paulo utiliza essa mesma ideia lá quando vai se referir a os falsos mestres, dizendo que eles devem ser curados, né? Eles adoecem famílias inteiras, e este homem idoso, aqui dito por Paulo, deve ser alguém que tenha a sua fé sadia, né? E Paulo diz mais, essa fé deve estar sadia no amor e na constância, né? A fé desses homens, essa fé equilibrada, essa fé sensata, de uma vida de que prosseguiu no buscar do Senhor e no conhecimento do Senhor, deve desembocar em amor, né? Porque, meus irmãos, o resultado da nossa compreensão deve ser o amor. Nós devemos amar os nossos irmãos, né? Um homem equilibrado, constante, sóbrio, né? Respeitável, ele compreendeu que ele deve amar o próximo. E também desse amor provém o respeito, né? Ele é alguém que ama e é amado, né? E isso se desenvolve no respeito, né? E esse amor também, meus irmãos, né, essa fé, na verdade, que é manifestada em amor, também é manifestada em constância. É uma fé que está amadurecida pelo tempo. Ele prosseguiu em crescer, em conhecer mais e mais o Evangelho, e agora sua fé é uma fé sadia, amorosa e constante. Porque ele caminhou com o Senhor, ele cresceu no Senhor, ele amadureceu no Senhor, e agora ele pode apresentar esses frutos para a igreja, como um verdadeiro símbolo daquilo que Deus faz na vida de um homem, né? Num contexto, meus irmãos, onde alguém cresce com o Senhor, desenvolve uma vida cristã saudável, isso lhe trará frutos, né? Recompensas, ainda aqui nessa vida, né? De uma vida respeitosa, né, meus irmãos, sadia, sensata, como o próprio Paulo diz. Ele segue no verso 3 para um próximo grupo, falando agora as mulheres idosas. Primeiro ele trata com os homens idosos e agora com as mulheres idosas. E ele diz, semelhantemente, que sejam sérias, né, em seu proceder. Da mesma forma que os homens devem ser respeitosos, né, homens respeitáveis, né, de atitudes respeitáveis, as mulheres também, as mulheres mais idosas, devem ser aquelas mulheres mais maduras, equilibradas também como homem, e que sejam sérias, né? Sejam mulheres que sejam reconhecidas pelo elemento da seriedade. A igreja deve observar essa irmã mais idosa e deve lhe dar respeito por sua seriedade. Ela deve ser identificada por sua seriedade. Não há mais tempo para brincar na fé, digamos assim, né? É o tempo onde essas irmãs amadureceram e agora elas estão servindo com o Senhor de maneira mais séria, né? Semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, né?
A mulher amadurecida, meus irmãos, na palavra, na vida cristã, ela não deve perder seu tempo com calúnias alheias, né, que nós poderíamos também traduzir como fofocas, né? Não deve perder o seu tempo com mexericos. Ela deve ser uma mulher séria, que é identificada pela seriedade e que não perde seu tempo, meus irmãos, com bobagem, caluniando um ou outro, mas agindo com seriedade. Não escravizadas a muito vinho. E Paulo traz aqui essa ideia também pelo aspecto da seriedade. A mulher mais madura, ela não deve ser vista em momentos ou situações que a tirem do aspecto do respeito, da seriedade. Né? Ela não deve ser pega embriagada, digamos assim. Ela deve ser reconhecida pelos elementos de uma fé equilibrada, assim como o homem. Por isso Paulo diz, olha, ela não deve ser escravizada ao vinho, mas antes seja mestras do bem. Mulheres que são capazes, meus irmãos, de não só ter uma vida íntegra, de ter uma vida respeitosa, mas que são capazes de instruir a outras. E é justamente isso que Paulo acaba nos apontando aqui no verso 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Por que que as mulheres mais idosas devem serem mulheres respeitosas? Porque elas aprenderam com a vida. Elas viveram a vida, e meus irmãos, com o Senhor, né? Porque infelizmente não é apenas uma vida de igreja que nos faz sermos crentes mais maduros. Por isso, Paulo está instruindo a Tito que oriente essas mulheres. Talvez na igreja de Creta houvessem situações onde as mulheres estavam se embriagando. E Paulo diz que Tito deve alertá-las. Olha, vocês não podem estar agindo assim. Vocês devem ser mulheres sérias. Mulheres capazes de instruir as mais jovens. As mais jovens estão entrando na vida adulta e precisam de orientação. E vocês, mulheres, devem orientá-las. A mulher sábia, aquela que maneja bem o seu lar, que edifica o seu lar, ela é capaz agora de ensinar as outras, de orientar as outras naquilo que elas já passaram. Então agora elas podem ensinar essas jovens recém-casadas. E no que essas mulheres mais maduras podem ensinar as mais jovens? A amarem ao marido e seus filhos. As jovens recém-casadas entram na vida sem sequer saber o que devem fazer, como devem proceder. Elas precisam ser orientadas. E meus irmãos, imaginem nesse contexto, onde nós temos um contexto extremamente familiar, né? Onde as famílias estão crescendo e as mais velhas devem instruir as mais novas. Olha, minha filha, você deve fazer dessa forma porque eu já vivi assim. Eu posso ensinar a você como uma mestra do bem, como Paulo diz. Elas devem ensinar essas jovens mulheres a amarem seu marido e seus filhos, a agirem em seus lares e guiarem seus lares pelo amor, amando os seus maridos e amando os seus filhos. Essas mulheres podem ensinar também as jovens casadas, verso 5, a serem sensatas. Porque elas, as mais velhas, aprenderam a serem sensatas ao longo da sua caminhada cristã. E assim elas devem ensinar essas jovens mulheres a serem sensatas, honestas. Mulher que não se deixa levar pela ganância ou pelo orgulho, que não rouba, mas é honesta. Aquela que recebe um troco errado e vai lá e devolve, porque o troco está errado. Ela recebeu a mais, então por isso ela deve devolver. Por isso essas mulheres mais maduras podiam ensinar essas jovens a serem boas donas de casa. Meus irmãos, o contexto é que essas jovens casadas
de fato precisam de instruções, tanto a vida cristã, agora dentro do âmbito familiar, como mulher casada, também como o âmbito doméstico, né? A conduzir a sua casa, né? Conduzir os elementos do seu lar, a saber como lidar com situações às quais talvez elas não estivessem sendo introduzidas, né? Aqui nós temos uma realidade talvez onde essas jovens tivessem essa necessidade de buscar orientação, pois talvez não fossem criadas, apesar de nós termos uma cultura ainda judaica, né, onde isso era muito comum, né, jovens serem preparadas para o casamento. Mas a ideia aqui é de uma tutora, de alguém que possa aconselhar essas mulheres, né? Elas devem ser aconselhadas a serem bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja defamada. Veja, meus irmãos, que o aspecto da instrução ao qual Paulo instrui, primeiramente a Tito, para que ele oriente essa igreja que está em processo de crescimento, é apontar a ele os princípios mais básicos, né, desses irmãos, para que eles possam, através da sua vida, da vida cotidiana, vida familiar, vida doméstica, possam glorificar a Deus e praticarem aquilo que eles aprenderam através da palavra de Deus, meus irmãos. Veja como Paulo deixa bem claro aqui, para que a palavra de Deus não seja defamada. Porque, meus irmãos, aqueles que aprenderam com a palavra de Deus devem praticá-la, né? Lembrem-se que o aspecto da palavra de Deus para nós, ela deve desembocar na nossa vida prática, né? Aquilo que nós aprendemos nos cultos, nos momentos de pregação, nos estudos bíblicos como estes, devem desembocar na nossa vida prática, né? Assim como os homens, como Paulo diz, devem viver vidas sérias, e as mulheres também viveram uma vida séria. Isso tudo é fruto da compreensão das Escrituras. Porque quando, meus irmãos, eu não cumpro o que a palavra me ensina, eu estou desonrando a palavra de Deus, né? É como se as pessoas me observassem e me vendo crente, mas não agindo como tal, sendo questionado. E por conta disso, a palavra de Deus está sendo desonrada, né? E assim Paulo diz, olha, essas mulheres devem agir assim. Os homens devem agir dessa maneira. As mais velhas devem orientar as mais jovens, para que a palavra de Deus não seja desonrada. E agora Paulo se direciona a um quarto grupo, né? Paulo se direcionou através de Tito, para Tito, né, aos homens idosos, às mulheres idosas, às jovens recém-casadas que deveriam ser instruídas pelas mais velhas. E agora Paulo está orientando os moços. Quanto aos moços, verso 6, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Durante o processo da sua vida, né, os moços eles devem agir com critério, né? Eles devem ter uma opinião sensata, equilibrada, né? Eles não devem se deixar levar por qualquer situação. Eles devem buscar orientação na palavra de Deus. Há um critério ao qual eles devem seguir, né? Isso, meus irmãos, pode também se relacionar ao aspecto também do casamento. Os moços que estão entrando na vida agora mais madura, né, da juventude, eles devem agir com critério, buscarem esposas com critério a partir das Escrituras e se baseando também naquilo que Paulo disse anteriormente, né, buscando, quem sabe, mulheres que os amem, né, mulheres bondosas, honestas, sensatas, que não defamem a palavra de Deus. Por isso Paulo diz aqui, quanto aos moços de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Deve haver um critério em tudo aquilo que você faz, Paulo diz. Você jovem que está vivendo uma vida agora de conflito, sem saber o que vai ser na sua vida, né? Qual a faculdade você vai fazer, qual curso você vai realizar.
haja com critério. Imponha critérios em tudo que você vai fazer para que você consiga tomar uma decisão sensata, né, equilibrada, e busque ao Senhor. Né? Um dos seus critérios precisa ser o Senhor, o maior deles, o principal deles, o Senhor. E vamos prosseguir, meus irmãos? Além desses moços serem e agirem, na verdade, com critério em tudo que eles fazem, Paulo aponta para Timóteo como um jovem pastor, para que ele, pessoalmente, verso 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Veja que a ideia de Paulo para Tito aqui é que ele sirva de um modelo, tanto para os homens idosos, para as mulheres idosas, para as jovens casadas, para os moços. Ele deve, a partir disso, no convívio da igreja, tornar-se um padrão. Viver uma vida que seja um padrão para os outros. Né? E para isso, ele precisa ser um padrão nas boas obras. O agir de Tito, em meio à igreja de Creta, deve ser como padrão para os outros irmãos. No ensino, né? Da forma que ele ensina, deve ser um padrão para que os outros tomem como modelo também quando forem ensinar aos outros. Mostra a integridade. Tito deve ser íntegro, para que com a sua integridade os outros se espelhem nele como um padrão. Ele deve ser referência, ou reverência, desculpe, meus irmãos. Ele deve agir com reverência, respeitando os mais velhos. Lembrem-se, Tito é um jovem pastor, né? E ele deve agir com reverência em tudo que ele faz. Respeitando, não é porque ele está num patamar elevado aos outros que ele deve agir com irreverência. Ele deve ser reverente a esses irmãos. Ele deve agir, verso 8, com linguagem sadia e irrepreensível. Tito não deve agir com truculência, com palavras vãs e torpes para com os irmãos da igreja, mas ele deve ter uma linguagem sadia. E lembrando, Paulo traz aqui mais uma vez essa ideia da saúde ligada à palavra. A palavra de Tito deve ser um padrão, um reflexo da sua vida, sadia na fé. Por isso as palavras que saem da sua boca precisam ser sadias e irrepreensíveis. Lembrando que a ideia de irrepreensível, meus irmãos, não é sem pecados, sem erros, sem falhas, mas que chegue a um estado que ninguém possa levantar nada contra Tito. Todas as suas palavras precisam ser sadias e irrepreensíveis, porque ninguém deve refutar Tito, porque na sua boca há a verdade de Deus. E é isso que Paulo deixa claro aqui, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Veja que a partir do momento que o servo de Deus age pela verdade do Evangelho, age como convém a sã doutrina, como diz Paulo no verso 1 do capítulo 2, ele não envergonha a palavra de Deus. Mas o inimigo, o adversário, aí Paulo aqui está se referindo não necessariamente a Satanás, meus irmãos, mas aos falsos profetas. Paulo está se referindo a esses adversários, aqueles que estão pregando heresias e corrompendo famílias inteiras, como ele disse no capítulo 1. E Paulo diz que Tito deve agir dessa maneira para que não a palavra de Deus seja envergonhada, mas esses adversários. E que eles, a partir daí, eles não tenham nada de dizer contra o ministério de Tito ou o ministério apostólico, ou aos pregadores da boa nova do Evangelho. E por fim, meus irmãos, versos 9 e 10, Paulo trata com esse último grupo acerca dos servos. E aqui, meus irmãos, nós temos também a perspectiva de servos escravos. Lembrem-se do que nós falamos lá. Paulo se utilizou desse termo lá no verso 1 do capítulo 1, se apontando ele mesmo como escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo.
E agora Paulo dá indicações de como esses escravos, servos, agora convertidos, devem agir, né? Eles não devem agir com desrespeito, porque nós temos aqui, meus irmãos, contextos onde o senhor e escravo servem a Deus na igreja, mas no lar, no seu serviço, eles se apontam como senhor e servo, né? Senhor e escravo. E aqui nesse momento nós devemos lembrar, meus irmãos, estamos vivendo um período onde isso faz parte da cultura. A escravatura ou a escravização muitas vezes faziam parte da cultura. Alguns, por motivos até de dívidas, acabavam se vendendo, né, como escravos para poder sanar alguma dívida. Então, várias situações, né, povos aprisionados, povos que foram derrotados em batalhas, se tornaram escravos e a partir daí esses homens continuaram sendo escravos. E agora aqui nesse contexto, convertidos, né? Então, o escravo, mesmo em algum contexto convivendo na mesma residência que o seu senhor, e esse senhor sendo seu irmão, isso não modifica o seu tratar. O servo, ele não deve agir com menos rigor como no seu trabalho, porque agora ele é irmão em Cristo do seu patrão. Mas Paulo diz que eles devem agir com obediência. Vejam o verso 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes. Eles devem continuar obedecendo os seus servos. Não deve agir nenhuma rispidez do servo para com seu senhor. Né? Ele agora está livre, mas ainda tem o seu trabalho, ainda tem o seu dever como servo ou escravo. Deve obedecer em tudo ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. O crente, e aqui nós podemos trazer para o nosso contexto, o crente que trabalha, ele deve dar orgulho ao seu patrão, o servindo e obedecendo, porque ele deve lembrar que ele tem um Senhor que ainda é maior, o Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo, né? Servo de Deus, escravo de Deus. Né? Ele agora não é mais só escravo, mas agora escravo de Deus, por isso ele deve ser obediente em tudo. Ele deve respeitar o seu Senhor, ele deve honrá-lo e trazer-lhe satisfação nos seus serviços. Por isso tudo que o crente faz, sendo um trabalhador ou sendo um servo, ele deve fazer para que satisfaça o seu Senhor. Paulo diz mais, não sejam respondões. Né? Vivemos numa cultura agora onde muitas vezes acabam sendo respondões. Né? Temos um senso meio distorcido daquilo que é o serviço, por exemplo. Né? Então, há empregados que acabam respondendo aos seus patrões, acabam entrando em litígio com patrões, com empresas, né? E temos vivido isso de maneira ferrenha, né? Assim, constante, infelizmente, e até dentro do contexto de igrejas. Infelizmente, há situações onde pastores têm processado a igreja porque ele considera que a igreja lhe deve alguma coisa e responde contra essa igreja. Mas Paulo diz aqui que os servos não devem ser respondões. Verso 10, eles não devem furtar. Né? E vejam, meus irmãos, que Paulo está deixando claro aqui que o servo ele deve agir com firmeza no seu trabalho. Ele deve honrar o seu empregador ou o seu senhor, como diz o texto. Não furtem. Pelo contrário, dê provas de toda a fidelidade. O crente deve ser aquele que é o empregado mais confiante, né? Que é aquele que está submisso ao serviço. Lógico, os serviços que não destoam e não fazem pecar. Né? Então, se o emprego, meus irmãos, tem te feito pecar, é hora de procurar outro. Mas aqui Paulo está dizendo que o empregado deve agir com honestidade. Ele não deve furtar o seu patrão, mas deve dar-lhe motivos para que seja considerado como fiel, como confiante. Né? Deem prova de toda a fidelidade.
a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vejam, meus irmãos, e aqui nós caminhamos para o fim, que todos os aspectos da vida cristã, sejam dos homens idosos, das mulheres idosas, as jovens casadas, os moços, o ministério de Tito e os servos, meus irmãos, devem desembocar na glória de Deus, né? Na honra da palavra de Deus, né? Para que eles sejam vistos como servos de Deus, como compreendedores daquilo que a palavra os ensinou. Por isso eles devem agir, né, conforme as Escrituras. Eles devem buscar sempre a orientação para as suas vidas embasadas na sã doutrina, embasadas na palavra de Deus. Uma vida cristã, como eu disse lá no início, meus irmãos, é o resultado da compreensão das Escrituras que se destaca na vida prática, né? Nós aprendemos do Evangelho, fomos convertidos, fomos doutrinados pela palavra de Deus, e tudo isso se desemboca em vida prática, né? Em vida constante, em fé sadia, né? Que nos nutre dia após dia com resoluções para aquilo que nós devemos fazer, como qualquer área da nossa vida. Porque, meus irmãos, como eu já disse aqui em outros vídeos, não há dicotomia na nossa vida, né? Nós não somos crentes e trabalhadores, crentes e pais ou mães, né? Nós somos, e eu quero dizer com isso, não é que a gente não possa ser as duas coisas, mas, meus irmãos, é que nós somos em tudo crentes, né? Somos pais crentes, mães crentes, trabalhadores crentes, né? Não dá para haver separação. Então, em tudo que eu faço, deve haver em mim características daqueles que foram salvos, daqueles que foram impactados pela palavra de Deus, pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, com a nossa vida, precisamos todos os dias honrar a Deus, honrar a sua palavra, porque o Senhor Jesus nos deu essa palavra, para que nós vivêssemos por ela, andássemos por ela. E, meus irmãos, precisamos dessa palavra. Hoje, você e eu, nesta manhã, precisamos da palavra do Senhor. Se você tem dúvidas acerca do que você deve fazer, seja como pai, seja como mãe, como filho, como empregado, busque na palavra do Senhor. Busque as orientações daquilo que você deve agir como crente. Porque você, meu irmão, é um crente em Jesus Cristo. E se você tem vivido uma vida saudável no Senhor, você deve agir por essa palavra. Amém? Meus irmãos, muito obrigado por esse momento, vocês aqui, né? Nós nos encontramos na próxima semana com mais um momento de reflexão e que nós, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos crescer e viver pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, meu Deus e meu Pai, pedimos a Tua graça, Senhor. Pedimos a Tua graça para que o Senhor nos ajude a viver pela Tua palavra, a andar pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a honrarmos o Teu Evangelho. Deus, a vivermos uma vida de seriedade, de sobriedade, de equilíbrio. Ó Deus, amando uns aos outros, Senhor. Ó Deus, nos ajuda. Precisamos de Ti, Senhor, não só no ambiente de igreja, mas em todos os aspectos da nossa vida cristã, Senhor. Ó Pai, nos ajuda. Ó Deus, é assim que nós oramos e Te bendizemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.